Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com a presença desse cara que veio lá do interior de São Paulo. Cara com mais de 20 anos de 28, experiência Quase no 30. mercado aí de Quase 30, autopeças. pô. E especialista em motor. Denis Malverde, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado vocês aí pelo convite. É uma honra estar aqui participando, né? Que Então, bom. Tantas celebridades já vieram aqui, eu me sinto honrado. Que Obrigado Imagine. pelo convite. Que é isso. Imagine. Obrigadão, meu. Obrigado mesmo. Denis, queria saber como que você começou no segmento automotivo. Bom, comecei desde pequeno, né? Na verdade, o meu pai, ele foi administrador de uma grande distribuidora especialista em motor. E desde pequeno eu já frequentava essa empresa, né? Aí quando foi meus 15, 16 anos, eu comecei a procurar emprego e tive um pouquinho de dificuldade na época, né? Nos anos 90 tinha um pouquinho de preconceito para quem começava mais cedo, que era a questão do exército, né? E verdade. começou a chegar perto da idade do exército e meu pai falou, você tem que trabalhar. Aí essa distribuidora ela abriu uma filial, né? Que era para atender o varejo, né? E ele me falou assim, olha, você não quer lá, tem uma vaga lá para você trabalhar no almoxerifado lá. E foi aí onde eu comecei, né? Nessa filial dessa especialista de motor, né? Eu comecei no almoxerifado, separando peça, né? E era bacana porque eu estava ali no estoque, estava perto do balcão de vendas ali também, então eu acompanhava muitos vendedores e ali já começou a pintar um interesse, né? E logo em seguida eu já comecei a pressionar meu gerente ali porque eu queria trabalhar com vendas, né? Eu via os vendedores ali, eu ajudava, eu participava, eu ouvia, né? E, enfim... Tava bem inserido naquela rotina de vendas, sim, né? Sim, Isso daí foi muito importante. E com 18 anos eu já comecei a vender, né? Então eu trabalhava numa venda no varejo, né? Durante 5 anos eu trabalhei dessa forma, né? E até que o meu pai teve um problema com a empresa, ele acabou saindo em litígio e tal, e acabou que eu acabei também me desligando dela. E logo em seguida eu entrei numa outra especialista em motor, né, que é uma distribuidora também, só que aí eu fui mais voltado para o telemarketing, né? Entendi. Então eu trabalhei 2 anos no telemarketing dessa empresa, também só focado em motor, né? E foi quando eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira na Gulp, né? 2 anos depois eu recebi o convite, comecei a trabalhar na Gulp, a Gulp que é a criadora da marca Tacal, que vocês conhecem bem, né? Sim. E a gente tem aí uma trajetória lá de quase 15 anos, né? Legal. Caramba. E a partir do momento que eu saí da Gulp, da Tacal, eu resolvi montar o meu negócio, né? Junto com o meu sócio, o alemão, que não pôde estar presente aqui hoje, né? Ele é o sem vergonha, né? Ele tinha que estar aqui hoje. Então, Ficou com vergonha de vir gravar. E a gente já está, graças a Deus, lá há 3 anos, lá batalhando, brigando lá, matando um leão por dia. Mas graças a Deus estamos sobrevivendo nesse mercado tão concorrido e tão competitivo. E essa é a sua Verdade, primeira experiência como empresário? Sim. Eu costumo falar que, assim, né, praticamente muita gente sonha em ter uma empresa, em ter um negócio. De verdade, eu nunca tive esse sonho. Nunca tive essa vontade. Meio que o mercado acabou me empurrando para isso, né? Por quê? Porque conforme foi passando os anos, eu deixei de ter a oportunidade de fazer aquilo que eu realmente gostava, né? Que era realmente atender bem o cliente, era conhecer produto, lidar com o produto, pegar a peça na mão, sabe? Isso daí foi... com o passar dos anos, as empresas foram desvalorizando esse tipo de profissional. E é uma coisa que eu valorizo muito e que eu sinto que o mercado ainda tem muita necessidade, né? O atendimento. Então, hoje a gente fala hoje com os mecânicos, com os retificadores, e você sente assim que eles têm uma carência enorme. E quando às vezes a gente dá esse atendimento diferenciado, eles ficam até assustados, né? Porque está faltando isso, é peça errada, sabe? Às vezes é um produto que não atende a qualidade que ele precisa. E, enfim, a gente está atendendo hoje um consumidor bem machucado. Sim. A gente até teve um bate-papo ainda que ainda não foi ao ar, né? Vai na Verdade. terça-feira. Justamente a gente estava falando sobre isso, sobre a carência do cliente com o atendimento. Principalmente de peça errada, a perda de tempo que tem com o cliente quando ele compra uma peça, né? E ele só vai descobrir que está errada lá na oficina. Sim, né? E a gente, assim, uma coisa que eu sempre fiz é me colocar no lugar do aplicador, me colocar no lugar do revendedor de autopeças, que durante muitos anos eu atendi o revendedor também, né? Você sentir a dificuldade dele. Então, e assim, hoje as pessoas não têm muita preocupação, vai, troca, devolve, né?
As próprias fábricas hoje, os importadores hoje, eles têm uma dificuldade de passar informação hoje para você revender. Então, às vezes, você pega uma lista de produto lá, às vezes uma fábrica ela tem 3 SKU para a mesma peça. É verdade. Verdade. Né? Então, assim, é esse trabalho que a gente costuma fazer lá e é bem árduo, porque você não... E o pior é que assim, uma olha o catálogo da outra, né? Então, E aí a outra errou, lançou errado, pra ele também é lançamento, você só vai descobrir que é o mesmo item depois que já tá no mercado, cara. e às vezes não, E vira um efeito não te cascata, comunica, né? Às vezes não te comunica, quer dizer, eu tive uma situação aí esses dias, um jogo de junta aplicava pro Onix Turbo e pro aspirado. Falei, beleza, montei meu cadastro bonitinho e tal. Aí eu não sei por que eu fui entrar no catálogo de novo, daqui a pouco eu descobri, opa, mudava só a junta da tampa de válvula. Daqui a pouco eu fui ver e já tava diferente. Falei assim, meu... Caraca. Aí eu vou lá, vendo, aí chega lá eu falo assim, não, vai com as 2 tampas de válvula. Chega pro cliente lá e aí? Cadê a junta? Quem é que se lasca, né? Aí essa dor a gente sente do aplicador, porque ele vai ter transtorno, o cliente dele ele tá lá cobrando, né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem um mercado muito carente, a gente tem muita dificuldade para reverter isso hoje. Graças a Deus a gente vai conseguindo aos pouquinhos. E o que a gente tava falando ali, né? Não é só a questão da peça tá errada, é questão de tempo, né? Sim. É tempo porque o veículo tá parado. Sei que a linha leve tem uma diferença para a linha pesada, né? O time do carro parado dentro da oficina é um pouco diferente, a não ser que seja um carro de frota, táxi, etc. Hoje tem muito os motoristas de aplicativo, né? De aplicativo, então. Esses aí, o carro parado, o cara tá perdendo dinheiro. Ele não só tá gastando, como ele tá deixando de ganhar, né? Sim. Então, quando você minimiza esse impacto pro seu cliente, né? De tempo, com atenção, etc. Você tá não só diminuindo o tempo do carro parado, como você tá fazendo com que o cara perca menos dinheiro, né? Sim, eu costumo falar que eu acho que o mais precioso que tem hoje é tempo, né? Então, tudo que a gente procura fazer lá é administrar melhor o tempo, é vender tempo, né? Porque o cara quer preço rápido, ele quer a peça, porque às vezes ele fica lá, ele quer o orçamento rápido para passar para o cliente. Às vezes o carro fica parado lá 40 dias, mas quando o cara resolve fazer, ele quer para ontem. Assim então, assim, eu acho que o mais precioso que tem hoje, ainda mais nesse mundo que é hoje, é o tempo. Sim, né? sim. Então, a gente procura sempre administrar melhor isso daí. Sim, e você tem algum sistema específico ou é realmente ali a sua mão de obra que é especializada em ter uma atenção a mais nessa questão? Ou você tem algum sistema lá? Então, hoje eu tenho um meu sistema, mas na verdade quem alimenta todas as informações somos nós, né? Então, a gente faz um catálogo próprio lá, né? Entendi. Então, a gente tem o nosso catálogo lá com as nossas percepções, com as informações a hora de fábrica, hora nossas também, né? Sim. Então, a gente procura identificar o produto dentro do motor específico, né? Então, é justamente isso para a gente poder ter um tempo no orçamento para poder atender o cliente mais rápido. Por isso que você estava falando que você sente uma falta das fábricas darem uma atenção melhor à questão de produzir um catálogo mais confiável. Sim. É o que falta hoje, né? Você tem vários SKUs para o mesmo produto e você bate cabeça, olha aqui, olha ali. E às vezes a gente aprende apanhando, né? Mas apanha uma vez só. Na próxima... É assim mesmo. Pior que é assim mesmo. Voltando no assunto de você ser funcionário e hoje como empresário, mudou um pouco a sua visão de administração de pessoas? Porque eu sei que você teve cargo, você supervisionava equipe sim. e tal, mas mesmo assim você ainda também era um funcionário, né? Hoje, você como empresário, qual a sua visão com relação aos seus funcionários, assim, a sua equipe? Então, o que acontece? Eu trabalhei durante muitos anos em vendas, mas os 2 últimos anos meus na Gulp e na Tacal foram de supervisão. Sim. Trabalhei como gestor regional, depois até gerenciei grandes contas a nível nacional, né? E você tinha muito de lidar com pessoas, né? Exato. E a partir do momento que você tem a tua empresa, é a mesma coisa, né? Sim. Eu acho que o patrimônio maior da empresa são as pessoas, ela que faz o negócio acontecer. É verdade. Exato. Né? E só que existem N situações que envolvem para você ter uma empresa, né? Tudo, né? Isso daí é uma coisa que eu já imaginava, né? Tem um amigo meu que antes de montar a empresa, ele falou assim, olha, eu sabia que era difícil, mas não sabia que era tanto. Né? E eu fui muito com isso na minha cabeça e realmente a verdade era mais ainda do que eu imaginava. Né? Mas pelo menos você não foi tão pego de surpresa, né? Não fui. Eu demorei bastante para tomar essa decisão, né? E eu sabia de durante esses 25 anos, né, de jornada em outras empresas, eu acompanhei muita empresa abrindo, muita empresa fechando, muita empresa
obtendo sucesso, né? E a gente foi aprendendo muito com as histórias, né? Essa minha última parte, principalmente na Tacal, eu viajei bastante, conheci muitas empresas em outros estados, no interior, né? E a gente foi ouvindo a história de cada um, e isso daí te dá, né, uma experiência para você poder colocar em prática aquilo que você acredita, né? É aquilo que eu falei, eu nunca tive o sonho de montar uma empresa, mas eu queria fazer aquilo que eu acreditava, né? E pôr a sua cara, né? Aquilo que você aprendeu ouvindo, né? Sim. Porque quando você roda muito assim, igual você tá falando, viajando e tal, você ouve muito, né? E vê muitas experiências, principalmente as experiências que deram errado. Essas aí te chocam mais, né? Pô, o cara, às vezes ele era uma empresa grande e tal. Outro dia até tava falando com o Felipe, tem uma baita empresa no interior aí que fechou, né? Porque o fundador faleceu, os filhos brigaram, e a empresa gigantesca foi embora, né? Escorreu. Mas aí, pô, você fala, caramba, né? Não sei quantas filiais e tal, e se perde assim. E acaba se perdendo mesmo por administração, por bater cabeça. E quando você vai para a sua, você leva essas experiências erradas e fala, não, por aqui já foram, eu não vou, né? A gente sabe que quando vai montar um negócio próprio, a gente tem muitos contatos durante esses anos que você acumula, você tem muitos amigos, entre aspas, né? E o que acontece? Na hora do vamos ver, a gente sabe que muitas portas que você imaginava que ia te abrir, fecha. E muitas daquelas que você jamais imaginava que ia abrir, né? Abre para você. Então eu já sabia mais ou menos o que aconteceria. Graças a Deus, mais abriram portas do que se fecharam, né? Mas o mercado ele é difícil, porque muitas das portas que te abrem é aquela que também te espeta por trás. Exato. Sabe? Porque muitos dos teus fornecedores eles estão interessados no teu cliente da ponta. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado com quem que você trabalhar, como você vai trabalhar, né? Sim. Porque senão daqui a pouco aquilo que te ajuda, mas também te apunhala nas costas. Aquilo que era uma vantagem hoje pode ser um problema amanhã, né? Exatamente. Então eu procuro ter, assim, a questão de fornecedor principalmente, procuro ter um leque bem variado, né, bem diversificado, para não ficar na mão de ninguém. Isso é muito bom, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã. A mesma coisa a carteira de cliente, né? Quanto mais pulverizado, melhor, enfim. Sim. A gente já sabia mais ou menos das dificuldades que ia enfrentar e graças a Deus estamos batalhando. Ainda estamos, né? Eu costumo falar que a gente costuma brincar lá que a empresa ela é uma criança, né? Então hoje ela está com 3 anos, ela já tá andando, já está falando, tal, né? Mas ainda tem que andar com ela de mão dada, que senão se perder, né? Sim, tem estatísticas, né? Que no Brasil uma empresa para passar de 1 ano já é difícil. Sim. Né? 2 anos é mais difícil ainda. Quando ela chega no 3º ano, é que aí o pessoal fala, não, aí ela já está consolidada, né? É mais difícil de ela quebrar dali para frente. Agora, o 1º ano é complicado, né? Porque você tem a sua adaptação, a adaptação da empresa, criar uma carteira de cliente que vá manter a empresa, porque você pode criar a carteira de cliente e eles não te pagarem, né? Sim. Então, tem a inadimplência. Tem isso também. Você tem que tomar muito cuidado, porque, sim, uma empresa nova, ela tem muitas tentações, né? Exato. A tentação da compra, a tentação da venda. Você tem que tomar muito cuidado na hora de liberar um crédito. Porque na hora que o cara que você está vendendo lá, na hora dele pagar uma conta, ele vai ter lá o grande e o pequeno. Ele vai atrasar o pequeno. O grande ele vai pagar porque ele sabe que o grande vai cortar ele. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Então, você não pode cair em tentação. Exato. Né? É muito difícil. Aí você falou uma frase interessante que é uma grande verdade. A tentação da compra, saber comprar bem, né? E aqueles itens que você sabe que vai girar, porque você é uma empresa nova, você não pode dar tiro no escuro, né? Sim. E também a tentação da venda, porque às vezes vem um pedido muito bom, mas é um pedido de alto risco, Sim. né? E todo mundo quer vender. Na hora que você vê o número ali que o cara tá te oferecendo para comprar, você fala, porra, vou vender. A primeira reação que você tem é verdade. Vou assim, vender. Você fica naquela ansiedade, né? Mas assim, você tem que ter muito controle, porque... Sim. E às vezes não é só aquela venda, né? Você pode perder o cliente por conta de um crédito mal dado. Então, às vezes, é melhor você perder aquela venda. Exato. E o cara continuar te comprando um pouquinho, mas te comprando, do que se você perde a venda, você não recebe, aquele você ainda perde o cliente, porque ele não te compra mais. Exato. Então Fora as armadilhas, né? Aquele cliente que te põe 3 pedidos pequenos, o quarto é grande e esse quarto ele não vai te pagar. Exatamente. Os 3 pequenos ele pagou. Então assim, o que a gente procura fazer é um trabalho bem diferenciado,
né? Às vezes até aquele mal pagador perceber que você é importante na empresa dele. Fala assim, cara, esse daqui eu não posso atrasar porque eu preciso dele. Exato. Né? Então a gente tem que trabalhar bastante para poder entregar isso, né? Para fazer essa provocação. Fala assim, cara, para mim você vai ter que pagar porque você vai precisar de mim depois. Exato. Né? E a tentação que a gente estava falando da compra também, né? A sazonalidade, né? Às vezes aquele cara que te vendeu 2, 3 no mês, fala assim, cara, vou comprar 6, aí você fica 6 meses sem sair. Exato. E às vezes empresa nova, capital pequeno, você não pode sair, sabe, comprando torta direita que... Só que acontece, né? Eu tenho um gerente meu, mas ele falava assim para mim, mas quando ele ia fazer compra, eu falava assim, esse daí você compra um só, né? Ele falou, não, nunca compra um só. Um não é estoque, ele falava para mim. Ah, beleza, né? A gente tá aqui na frente da empresa, eu falei assim, tem coisa que eu vou lá e compro um só, né? Uhum. Aí teve um item lá, um jogo de junta de um Tempra 2.0 8 válvulas. Aí vocês vão Curva falar A, né? vocês vão falar assim pra mim. Vocês vão falar assim pra mim, isso daí não, nem existe mais Tempra, mas no interior existe. Uhum. Aí tava lá desde praticamente do começo da loja. Veio um cara, comprou. Falou, que legal, né? Vamos repor. Daqui 2, 3 semanas, né? A gente vai fazer pedido na fábrica e vem depois. No dia seguinte me apareceu outro querendo. Caraca. Aí eu lembrei do meu gerente lá, 2 peças, uma peça não é estoque. E é assim, cara. É muito louco. Você fica nessa gangorra, puta, e agora? Eu compro, não compro? Toda vez que eu vou fazer um pedido, eu fico lá com o número de um lado e a tentação do outro, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, curva F, eu compro pelo menos 3, se eu tô com o estoque zerado. Um é para se aparecer essa venda. O outro, porque normalmente eles vêm de mão dada. Vem um, e se um desses aí der uma garantia, eu tenho um terceiro ali. Para atender. Entendeu? Porque aí, por exemplo, se não eu vendi os 2, esse um fica esperando até vir a próxima compra. Então ele sempre compra 3. Ou, óbvio, né? Vendi um, então eu vou repor um para manter os 3 ali. Às vezes, como um item às vezes é muito difícil também, às vezes o próprio fornecedor ele tem dificuldade de te repor. Sim, é verdade. Né? Mas quando você está começando, não adianta, cara. É 1, 2, 1, 2. E assim, tem muita coisa que a gente ainda tem lá que é aí sai, aí a gente já tem essa visão, porque a empresa já está com alguns passinhos na frente, né? Então a gente consegue, mas. E o bom é fácil. desses itens de curva F aí são itens que você tem uma margem melhor, porque quase ninguém tem. O cara já foi em quantas lojas comprar e não achou. Às vezes você tem a oportunidade na hora da venda mesmo de você realmente... Você tem o teu preço de tela lá, mas você fala assim, cara, isso daqui vale mais. Exato. Eu sei que o cara já rodou, não achou, né? E também ficou no seu estoque muito tempo. Sim. Então, por exemplo, se você for repor, provavelmente vai estar mais caro do que aquilo que você está vendendo. Se você analisar os últimos 3 anos aí, teve uma inflação assim, absurda em peça, né? Exato. Então, a gente tem até eu brinco lá que tem uma inflação da bronzina de mancal do Fusca, né? a gente começou, quando a gente começou a comprar bronzina, quando começou a comprar bronzina de mancal do Fusca lá era R$45, hoje está quase R$100. Né? Mais que então, dobrou. assim, é custo de alumínio, é isso, aquilo, né? Engraçado, é dólar subindo, mas quando o dólar baixa, o preço não baixa. É o container da China que tá... Então. Aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento também a fazer uma precificação, a estar sempre olhando para o teu estoque que está parado para você ajustar o preço. Porque na hora que você vai repor, cadê seu lucro? Você já morreu. Né? Então, é bem, bem complexo o negócio. Hoje, quando a gente fala de bronzina pro Fusca, quem que é a marca assim que mais se destaca aí em bronzina de Fusca? Praticamente só quem fabrica hoje é a JS Bronzinas. Que JS? Tá no ABC. Legal. Né? A Metal Leve ainda fabrica de vez em quando, né? Parece que solta um lote e tal, mas hoje em dia no mercado, hoje que tem mesmo... é a JS. Para atender é a JS e é uma bronzina que atende bem. Que vende bem ainda? Cara, eu sei totalmente leigo disso aí. Não, é assim, né? O que eu sei de bronzina do Fusca, eu sei o que é a bronzina. O resto... É que assim, né? O mercado de motor, ele é muito... eu até costumo falar que não é bem autopeças, né? É um mercado à parte, né? É diferente. Quando você pega uma autopeças, ela vende motor. Né? Mas você vai pôr na cabeça do cara que ele vai ter que pôr uma bronzina, ele vai ter que pôr standard 25, 50, 75 milímetros, e até alguns casos 1,5. Entendeu? Então, assim, o cara não consegue enxergar valor nisso. Né? Então ele vai colocar uma pastilha que gira mais, ele vai trabalhar com um kit de amortecedor, tal. Disco de freio. Ele vai fazer o seguinte, eu vou deixar uma bronzininha standard 25 para falar que eu não tenho. Agora o especialista em motor não. Se você quer ser um especialista em motor, você tem que ter todo o portfólio.
E o cara vai te procurar aquilo que ninguém tem, não tem jeito. A bronzina 75, a bronzina 1 milímetro. Você quer ter você quer ter peça de Volkswagen Ar? A bronzina de mancal do Volkswagen ela tem uma particularidade, ela tem medidas externas, né? Então não é só o standard 25, 50, 75 e 1 milímetro. Ela tem a medida externa, standard, externo 50 e cada uma com as suas medidas internas. Ela vai até 2,5 com uma flange. Aí depois ela vai até 4 milímetros com outra flange. Tudo casadinho. Então assim, tem que, assim, é coisa de maluco você estocar hoje bronzina de mancal de Volkswagen Ar, né? E para você, se você quiser vender, você tem que ter todas as medidas, não tem jeito. Sim, Aí assim, para não perder, né? Tem que ser maluco, cara. Para ser especialista em motor, não é fácil não, porque é bem complicado. É muita coisa, cara. Eu imagino. Eu imagino, assim, porque é muito detalhe, né, cara? Sim. É muito detalhe. Por isso que, assim, os especialistas... Porque, assim, para você ser um especialista, tem que ser bom naquilo que você faz, né? Senão você abre uma autopeças geral e pronto. Sim. Você não é especialista, aí tem, não tem. Mas, realmente, quando você se põe como especialista naquilo, você tem que ter tudo e ter todas as informações, que era o que você está falando. Porque... Como o cliente, ele é carente muito de informação, né? Além da peça. Sim. E peças para Volkswagen Ar, por exemplo. Eu acredito que deve ser uma dificuldade para você ter e para você encontrar quem te forneça, ou não? É difícil. Não, é difícil. Mas assim, né? É uma coisa que acho que é meio que carrega da minha história, né? Quando eu comecei, eu vendia muita peça de Volkswagen Ar, né? Muito. Hoje diminuiu bastante, né? Mas entra naquela categoria, especialista em motor. Então, você tem que ter. E ainda no interior é mais forte isso, né? Tá. Então, assim, a gente, quando começou a empresa, a gente montou com um estoque daquilo que a gente acreditava que a gente estava vindo no mercado, né? A região foi formando o nosso estoque, né? Então, aqueles motores que aqui em São Paulo a gente imaginava que nem existia mais, lá no interior... Lá ainda tem, né? É Chevette, é Opala, é Corcel 1, parece de tudo lá. Porque... Voltando a falar, ser especialista em motor, acaba chegando essas coisas lá na gente, né? E assim, o que a gente trabalha que é mais importante é aquela que eu estava falando de cadastro, né? Muitas vezes você pode não ter a peça no estoque, mas se você tiver uma informação razoável ali no sistema que dê um indício para o vendedor, fala, poxa, eu não tenho aqui, mas tem uma informação aqui, um SKU aqui que eu consigo, já tem um preço aqui que eu posso passar aqui, que eu posso conseguir para 1, 2 dias para o cliente, isso daí é importante. É aquela questão do tempo, né? Aquela questão da velocidade. Sim. Fala, eu não tenho aqui, mas amanhã tá aqui, zerou, tal. Entendeu? Sim. Isso aí ajuda porque passa credibilidade às vezes pro cliente, porque Verdade. O cliente, hoje ele é assim, né? Muitas autopeças é tudo sob encomenda, né? Sim. O cara chega, liga e fala assim, não é tanto. Eu falo, não, mas você tem aí? Não, sim. Não, mas você tem a pronta entrega? Sim. Mas quantas vezes eu tenho que falar que eu tenho? Porque o cara não acredita que você tem. Porque ele eu tô falando, né? Imagina. Provavelmente já passou por várias outras lojas, né? Tentou fazer o orçamento e muitos não tiveram essa peça. Então, às vezes tem cara que ele quer falar assim, com essa questão de tecnologia, às vezes a tecnologia até atrapalha, né? Fala, então faz um vídeo pra mim da peça. Pra ver se ela tira uma foto. Pra ver se ela gente, não, eu tô falando, né? Mas enfim, tá bom, vai. Chega no limite, vai lá e aí o cara chega e fala, rapaz, mas não encontrei lugar. Aí você fala, puta, podia ter cobrado o dobro que ele ia pagar. E o índice de compra errada? Porque a gente falou de venda, né? Vocês entregando errado. Não vocês, mas o mercado. E o índice de compra? O cliente fazendo um pedido de peça errada. É alto com vocês? Acontece muito, principalmente por conta de medida, né? Às vezes a retífica pede uma medida, aí chega lá, não deu a retífica, alterou a medida e tal, né? A questão de informação de a peça errada, pra gente lá é difícil, porque a gente, entre aspas, é até chato, né? A gente pergunta até o último para não sair peça errada, porque o transtorno é pro cliente, é aquele negócio, pensando no cliente também, não ter o transtorno, e na gente também, né? Entra a mercadoria, sai, dois, né? Nossa, aí vem a peça toda rasgada, já suja, aí depois você vai revender para esse mesmo mercado que ele não quer, né? Então, assim, a gente procura se antecipar. Acontece, não tem jeito, mas pra gente lá é um índice até que é pequeno. E você falou outra coisa que é bom quem está assistindo perceber. É a quantidade e a qualidade das perguntas que é feito que você mitiga o erro, né? Sim. Porque quanto mais e melhor você perguntar sobre o problema ou sobre o que ele quer, melhor você vai oferecer o produto dentro daquilo que ele respondeu, né? E mais assertivo, né? Porque o mecânico, ele não gosta que faz pergunta. Não. Né? Ele acha que assim, na cabeça dele é tudo igual. Ele pega o motorzinho power da Volkswagen e fala, não, é tudo igual. Tá aqui, pô.
sabe? Mas, poxa, aí muda, até 2005 é um pistão, de 2005 a 2007 é outro, aí depois tem o biela longa, é mais curto, aí se você vai vender só um anel, se o cara já tiver trocado o pistão, tem fábrica que faz com a canaleta especial com o modelo antigo, né? Então, assim, fala assim, cara, traz o pistão. Aí, o que às vezes até acontece do cara comprar um jogo de anéis que é canaleta original, o pistão lá já tá com canaleta modificada, o cara não percebe a espessura, monta, aí o motor já funciona, já sai aquela fumaceira, aquele anel que você me vendeu não presta. Então, assim, a gente quer remediar, né? A gente quer remediar. É difícil, é um trabalho cansativo, mas assim, aos poucos o pessoal vai pegando essa cultura lá com a gente, né? Sim. Porque, voltando a falar que o mercado, ele tá ruim, né? Porque às vezes ele compra de outras empresas que não têm profissionais que realmente qualificados, então ele te julga da mesma forma. Então, se ele não te conhece, ele te coloca no mesmo pacote. Fala, o que esse mané tá fazendo um monte de pergunta para mim? Pô, tô 30 anos comprando peça aqui. Fala assim, meu amigo, né? Sim. Aqui, se tem profissional aqui, também tem aqui desse lado, né? Então, assim, a gente procura se valorizar. De uma forma geral, o mercado ele desvalorizou muito esse profissional de vendas, né? Quantos profissionais a gente se perdeu, né? Porque se desvalorizou esse profissional que é tão importante, né? Verdade. Um balconista de autopeças tem que ser valorizado, não pode ser qualquer um. Não que qualquer um não possa ser balconista, pode, mas desde que tenha preparo, que tenha alguém por trás ali ajudando, né? E entender que não é só olhar código e pôr a peça no balcão. Sim. Exato. Né? Porque o trabalho de vendas de autopeças, aí falando no geral, é um trabalho de investigador, né? Você ali é um farmacêutico. Sim. Você não é o médico, é o mecânico. Mas você é o farmacêutico. Então ali você tem que entender o máximo do que ele está pedindo para você oferecer o produto mais adequado a ele. Se ele vai comprar ou não é um problema dele, né? Mas você tem que oferecer o que se adequa. Porque, a gente sabe, né? Tem muita gambiarra, não sei, o mercado de vocês de motor, mas no meu tem muita gambiarra. Cada coisa, meu amigo. Você quer cada coisa assim. Tem muita gambiarra. Aí eu costumo até falar pro pessoal lá, falo assim, olha, nunca duvide de nada. Não fala que é impossível. Não fala que é impossível. Fala, olha, nunca vi, mas... Porque eu já vi de tudo. Entendeu? Outro dia eu peguei um Zetec 1.4 lá com pistão de Corsa 1.6. Olha aí. Uma diferença de 3 milímetros de cilindro. O original do Zetec 1.4 é 76 milímetros. O Corsa 1.6 é 79. Eu falei, não é possível. Como é que esse bloco tem parede? Aí o cara trouxe o pistão e falou, beleza, tá funcionando desse jeito? Você quer comprar um anel? Tá aqui o anel, mas só que... eu quero a junta. Eu falei, cara, eu não sei que junta que tá usando lá. Porque já virou um monstro, né? Se o pistão não passa da face do bloco. Então a gente tem todo esse cuidado para não causar transtorno pro mecânico depois, né? Sim. Também tem a questão de alguns produtos têm falhas prematuras. Então, assim, o cara quando chega para comprar lá, a gente investiga. O cara chega lá com o comando de válvula da linha GM, que é crônico, né? Que chega com os cames tudo desgastado. Eu falei, o que aconteceu aqui? Fala, não, comeu aqui, eu vou trocar o comando. Tá, mas você verificou a parte de baixo do motor? Como é que tá a lubrificação? Não. Só comeu aqui, viu comida, vamos trocar. Falei, então, meu amigo, se você trocar de novo, se você não verificar a parte de baixo, se tiver alguma falha de lubrificação, a peça nova vai comer também. E não vai ter garantia. Exato. Né? Então, assim, você não quer verificar? Tal? Então, assim, às vezes a gente até, entre aspas, perde uma venda naquela hora para evitar transtorno depois. Né? Porque o pessoal não está acostumado. Às vezes o mecânico, ele... aquele negócio, né? A gente vende quantos motores não passam, entre aspas, na mão da gente. Às vezes o mecânico, ele faz 2, 3 motores, às vezes no máximo durante o mês. Sim. Se você colocar no ano 30, na nossa mão ela passa 400, 500 motores por mês. Então, muitos casos a gente ouve. Né? Então, às vezes aquilo que não é comum para ele, para a gente é. Né? Só que assim, né? Entra naquilo e fala, mas o que esse cara aqui não né? Mas eu deixo bem claro para não... A gente costuma sempre deixar bem claro para não ofender. Né? Falar, olha, eu não sou... E eles se ofendem fácil. Nossa senhora, você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Falar assim, olha, cara, eu não sou mecânico, não conheço, mas passa muita coisa na nossa mão. Então, assim, você não quer dar uma verificada lá? Comando de power, tem desgaste ali, tem problema no alojamento. Se não levar o cabeçote numa retífica para poder ajustar direitinho, vai dar problema. Entendeu? Então, assim, cara, eu prefiro não te vender. Né? Sim. Mas, assim, é um processo de repetição. Porque, às vezes, você fala uma vez... Para aquele mesmo mecânico que 3 meses, ele esqueceu tudo aquilo que você falou. Você tem que repetir. Sim. E faz parte. Né? São 28 anos repetindo. A gente, lá no nosso lá, a gente, uma vez, um cliente me ligou pedindo um compressor lá. Tô com um compressor aqui. Daí ele mandou uma foto, eu falei para ele qual era o modelo do caminhão, né? Ele me passou o modelo, eu falei, não, mas... esse compressor não é para esse caminhão. Não, é sim. Eu falei, não é, pô. É esse outro aqui. Ele falou, não, mas tava. Eu tirei esse compressor desse motor.
Aí eu peguei e falei assim, então esse motor não é desse caminhão, ele tá com outro motor. Aí a gambiarra. Entendeu? Não, aí tudo bem, ele trocou o motor. Mas se você vai pela aplicação, veículo, montadora e tal, não ia vender. Não era porque era outra peça. Mas o cara, ele tá comprando pelo carro, entendeu? Não pelo motor. E como é uma peça que vai no motor, você precisa ir pelo motor. Né? Sim. Então é um negócio meio... bem complexo. Assim, existe hoje preconceito com relação à marca, produto, né? Então, assim, o cara ele coloca aquela marca de confiança dele porque é meio que o remedinho dele para ele poder dormir. Fala, cara, eu vou colocar isso daqui porque se algum problema der, eu sei que não foi a peça. Exatamente. Né? E se ele coloca aquela marca que ele não confia, aquele produto que ele... furou o pneu do carro, sabia que aquele pistão ia me dar dor de cabeça. E os caras, antes de mais nada, né? E pior que é assim, Nossa senhora, cara. Então, assim... E o pior que acontece. Nossa. É justo com esses caras que acontece. E assim, o grande problema, né? Porque enquanto tá dando problema, o cara tá te mandando mensagem, tá te mandando, tá te ligando e tal. Depois que resolve, não vem o feedback. Não. Porque às vezes a gente quer saber, a gente se preocupa. Poxa, eu já fui para casa sexta-feira, passei o final de semana inteiro pensando naquela garantia do cara. Sim. Como é que ele resolveu aquilo? Sim. Aí da segunda, da terça, cadê? Aí você liga pro cara, não era. Não era o pistão, não, era a folga axial, que eu resolvi e foi embora, tal. Só que às vezes que bom, né? Aí, mas só que às vezes a gente até evita perguntar, né? Porque se perguntar, fala, não, me lascou aqui, não sei. Então assim, a gente tô agarrado até agora. Então assim, a gente tá nesse processo hoje, deixa pra lá, porque, né, a gente não sabe, é bem complicado. Teve até um mecânico que falou uma coisa pra gente, é bacana, né? Ele falou assim, cara, a última coisa que eu vou desconfiar é a peça. Eu tenho que investigar tudo antes, para depois eu acusar uma peça. Poxa, eu tenho que acreditar que essa peça ela foi fabricada dentro de um padrão de qualidade, dentro de um processo, dentro de um controle de qualidade, né? Então, assim, a gente costuma falar que tem várias partes envolvidas ali numa montagem de motor, né? Tem o mecânico, que é a mão de obra, tem a retífica. O vendedor de autopeças é parte disso, dele entregar a peça certa, e tem o produto, né? Exato. Cara, assim, se você analisar bem dos 4 envolvidos aí, o mais difícil é a peça da problema. Né? Porque se você analisar tudo que a gente também analisa todas isso, né? as variáveis que estão envolvidas ali. Então, cara, a última é a peça, mas assim, normalmente é a primeira, porque desses 4 é a única que não fala. Sim. Verdade. E às vezes a gente ali na ponta não é só jogar para o fabricante a responsabilidade, né? Então a gente ali, como vendedor ali, às vezes a gente tem que falar um pouco pela peça. E às vezes assim, a peça de motor, né, ela não trabalha sozinha, né? Sim. Ela depende de todo o conjunto lá do motor ali. Tem muita coisa envolvida para ser exatamente a peça, né? Então, principalmente, você tem a parte de lubrificação, etc. Então, às vezes, quando é uma peça com uma marca que ele confia, antes de ele reclamar, ele vai olhar tudo que ele fez e tudo que tá por trás, porque ele sabe que, a peça... isso não foi. Eu confio, né? Agora, quando ele põe uma peça ali que, ele pagou um pouquinho mais barato, ou o vendedor falou pra ele, não, põe, vai lá que é bom, aí ele fica já com a pulga atrás. A primeira coisa que vai acontecer, igual você falou, furou um pneu, ele vai falar, sabia que eu ia pôr aquilo lá, tá vendo aí, ó? E às vezes tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o pneu, né? E o que acontece? Às vezes o cara vai, coloca que é a peça, né? Ele já decide, ele sem investigar nada. Só que numa segunda montagem, a gente sempre fala, né? Ele vai montar com mais atenção, o carro já deu problema, então ele vai fechar a oficina, vai ficar lá concentrado, vai fazer de uma forma diferente que ele fez a primeira. E vai dar certo, né? Principalmente se ele voltar para a marca que ele... E aí ele vai falar, tá vendo? Era a peça. Né? Se ele voltar para a marca que ele fala, não, agora eu não quero mais, eu quero a outra lá. E geralmente é assim que acontece, né? E aí você liga para ele, não, agora falei para você, Resolveu. Essa marca era uma porcaria. Falei para você que não ia funcionar isso aqui. E às vezes é assim, né? O cara às vezes aplica 99 vezes. Se ele aplicar a 100ª e deu problema e ele não tiver certeza, sim, ele fala assim, não uso mais. Né? E assim, né? É por isso que eu sempre tenho esse trabalho mais próximo com os meus fornecedores. Falo assim, gente, vocês precisam estar mais próximo do aplicador, principalmente da retífica, que valida teu produto. Né? Você precisa ter uma pessoa a campo para poder ajudar, porque, cara,
As grandes marcas de grife lá atrás fizeram isso. Exato. Né? Hoje elas colhem o trabalho que elas fizeram lá na década de 70, na década de 80, né? Sim. Sabe? Então, precisa ser feito esse acompanhamento, né? Só que o que falta hoje para muitas empresas hoje é ter essa proximidade sentir realmente a dor deles. Sim. Até porque, às vezes, tem marcas que elas foram originais há 20, 30 anos atrás. Hoje elas não são mais. Essas marcas menos famosas hoje são originais. O cliente não sabe. Aí, ele tá acostumado a comprar aquelas lá. Daí o cara fala, não, mas essa aqui também é original. Não, não é. É aquela, Não, não é. Aqui, ó. Aí você prova pro cara, não é. Aí ele fala, não, mas então eles devem ter 2 linhas de montagem. É um absurdo. Porque aqui a reposição não funciona. Você imagina o custo operacional para você ter 2 linhas, né? É o que aconteceu lá atrás. Quando eu comecei a vender, a malha não era metal leve. Né? A malha era um patinho feio no mercado. Era difícil você vender malha. O cara queria metal leve. Pra você ver como eu sou antigo, né? Aí, num determinado momento, a Mali comprou a metal leve e começou a ver na caixinha lá, Mali Metal Leve SA. Mas ela continuou a bandeira Mali e a bandeira metal leve. Aí você colocava o Mali no balcão e falou, não, eu quero metal leve. Aí você mostrava, falou, não, mas é metal leve. A Mali acabou de comprar metal leve, tá aqui, ó. A Mali... Eu falei, não, a qualidade é outra. Aí você explicava para como, 2 processos de... Não existe isso. Não quero. E aí, isso daí logo no começo. É normal, né? Sim. Você entende, né? Eu tinha acabado de acontecer isso daí. Esses dias aconteceu lá no balcão. Eu ia perguntar para ele se ainda tem até hoje. Cara. Não, a gente chegou lá, colocou o anel da Mali. Não, me passou que era metal leve. Eu falei, não acredito que eu vi essa cena, né? Eu falei, não tô vendo. Eu comecei a passar mal. Eu falei, não é possível, gente. Imagina. Aí o alemão tava atendendo, eu me intrometi. Eu falei assim, mas meu senhor, tá não sei o que. O alemão com aquela tranquilidade fez assim, ó. Fica aí, deixa que eu resolvo aqui. Ficou até explicar pro cara que fozinho de porco não era tomada, demorou 20 minutos ali. Eu acredito. Então é um processo. Então, assim, então você imagina essas marcas novas. É aquilo que eu falo para vocês, cara. Quando eu pego uma marca que não tem ainda, eu falo assim, gente, vocês não podem errar. Então, cuidado com um detalhezinho aqui, olha esse acabamento a colar. Porque isso daí essa pulga vai ficar atrás da orelha do mecânico. Sim. Então, você não pode dar espaço, vocês não podem errar. É verdade. Os grandes erram. Erram, mas eles já podem errar. Vocês não. Né? E o pior que... Tudo bem, a gente é maquinário, é tudo robotizado, mas tem humano envolvido. Né? Então, assim, o erro vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai ter. E você tem que estar preparado para como atender o mercado nessa hora de erro. Porque se você atender mal, se ele não se sentir amparado nesse seu problema, porque pode ter um problema de lote, etc., né? O cliente vai ficar com aquilo e ele vai falar para uns 5, esses 5 vão contar para outros 5. Ainda mais com rede social hoje, né? Exato. Grupo de WhatsApp. Corre muito rápido, né, a informação. Demais. Já teve situações, um cliente consumia daquela determinada marca sempre comprar, de repente não quer, mas o que aconteceu? Você teve algum problema? Não, mas o meu amigo meu teve. Sim. Eu não vou querer colocar, mas falo assim, meu Deus do céu, né? Sim. E a gente sabe qual que é o problema, então assim, tem que tomar muito cuidado, não pode dar espaço. E, você estava falando a questão de marca, né? Eu trabalhei na TRW Varga, né? E tem um fluido de freio, né? Que era o pretinho da Varga, o DOT 3, né? Quando a TRW comprou, eles quiseram tirar, depois de um tempo tinha um contrato, eles quiseram tirar o nome Varga. Só que eles fizeram várias pesquisas e não podia tirar. Porque até hoje, né? O pessoal compra o fluido de freio Varga, eles não compram o TRW, que agora é ZF, né? Mas eles não... É Varga. Continua sendo Varga. Tiveram que manter a marca então, Varga para poder... E eu lembro que eu entrava nas lojas com a camisetinha, era TRW grande e Varga menor. Menorzinho embaixo. O pessoal ficava, freio é Varga, né? Cara, com propaganda da década de 80. Eu acho que a gente estava falando de Mali Metal Leve, a própria Mali percebeu isso, né? Porque a ideia no começo era substituir 100%, né? E ela foi percebendo que ela ia perder muito mercado. Sim. Né? E, enfim. E não tem jeito. Até hoje tem Ela tem a bandeira metal leve ainda e não tá lá a caixinha amarela e não tem jeito. O cara quer a caixinha amarela. Ainda é líder, né? Sim. A galera entra ali ainda pedindo a caixinha amarela, não tem jeito. E não perdendo a nossa tradição, últimas, aproveitando que você é especialista em motor, como que você vê o mercado de veículos elétricos? O que você está pensando sobre isso?
se vocês já têm algum plano, alguma coisa pensando nisso. Então, a gente ouve muitos estudos, né? A gente ouve que a Europa vai começar, se não me engano, acho que estava em 2040, baixou para 2035. Você vê uma Volvo hoje que ela não produz mais nenhum carro 100% a combustão, né? Eu não sei se você viu essa semana aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo proibiu as empresas de ônibus de adquirir ônibus a combustão a partir desse ano. Então, os ônibus novos só podem ser elétricos. Então, assim, você vê, por exemplo, recentemente, há 3 anos atrás, eu passei uns 10 dias em Portugal. E Portugal não é dos países mais desenvolvidos da Europa. Sim. Né? E cada cidadezinha que eu rodei bastante lá, cada cidadezinha que eu parava lá, eu via um pontinho lá de abastecimento de carro elétrico, que já me chamou a atenção, né? Então, assim, parece que é uma tendência, né? Mas também, por outro lado, eu fico vendo, cara, enquanto a gente está vendendo lá motor de Fusca ainda, Corcelzinho 1, de Tempra. Então, assim, a gente acredita que aqui no Brasil, principalmente, ainda vai demorar um pouco, né? Mas a gente não dá para prever, né? Quantas coisas a gente tentou prever aí nessa questão aí de tecnologia e tal, né? Mas eu acredito que uma hora vai chegar, né? E, assim, eu sempre trabalhei com motor, né? Mas a minha ideia daqui a alguns anos começar a preparar a empresa para uma outra linha. Né? Legal. Mas é só um projeto bem embrionário ainda, lá né? pra frente, bem mais para frente, porque... porque a gente brinca, né? Se a gente falasse pro dono da Kodak que não ia se fazer mais filme de máquina fotográfica na década de 80, ele ia rir da nossa cara, né? Tantas outras histórias, né? O cara da Nokia lá dando risada do iPhone. Sim, né? Então, assim, só que assim, é mais complexo a questão do carro elétrico, né? Você vê uma dificuldade de energia que tem a Europa, né? Legal, não vai produzir, não vai ter carro a combustão, mas e como é que se gera energia lá? É através, né? Não tem uma energia limpa que tem aqui no Brasil, né? Certo. Então, como é que vai ser gerada essa energia? Então, tem um monte de questão que ainda precisa ser mais comentada para antes de você falar que carro elétrico vai ser uma tendência, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma oportunidade de fazer um combustível que é muito mais limpo, que é o etanol, né? E que continua sendo uma combustão. Por que não, né? Trabalhar com essa linha. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que ir com calma, né? A partir do momento que a gente está lá no interior, está pequeno, estou um pouquinho hoje distante do mercado, até preciso começar a fazer mais network e conversar mais, sair um pouquinho, né? Para me alimentar um pouco de informação, né? Sim. Mas a gente vê que tem muitas fábricas ainda investindo, né? Pô, tem fábrica nova aí de pistão entrando no mercado, eu falo assim, cara, se esses caras estão investindo, acreditando tanto em motor ainda, né? Quer dizer que ainda algum estudo esses caras estão fazendo, né? Então, assim, a gente tem que acreditar, né? A única coisa que eu faço como remédio mesmo, eu falo assim, cara, meus filhos vocês não vão trabalhar com peça de motor, tá? Então, assim, o que eu vou fazer muito é investir na educação dos meus filhos, cara, procura uma profissão, mas menos vender peça de motor, não faça isso. Eu até faço as continhas aqui para mim, falo, cara, ó, se o motor a combustão durar mais 20, 30 anos aqui, eu já tô com meus 70 anos e tá bom. Tá bom. Eu falo pro Felipe, nós ainda vamos continuar trabalhando com isso. Nós vamos. Agora, nossos filhos aí já é uma Eu até falo história. pro o alemão é mais novo, né, meu sócio, então eu falo assim, cara, ó, eu me preocupo mais com você, né, que ele é bem mais novo que eu, né, acho que ele tem 30 anos agora, eu tenho 45, ele tem 30, eu falo, ó, você vai ter que trabalhar, quando você tiver com 50 e poucos anos, você vai ter que trabalhar, cara. Então a gente tem que pensar em alguma coisinha agora, né, mas não tem jeito, o motor tá no nosso sangue. Verdade. E eu acho que tem muita coisa ainda pra gente trabalhar. Até hoje tem gente que vive vendendo carburador. Né? Então, assim, tem o mercado tem, né? Pô, quantos anos já é injeção eletrônica e tem cara que vende carburador? Tem. E continuará tendo especialista em motor a combustão e vai ter. É lógico que o mercado, a tendência ele vai diminuindo, vai achatando. Né? Então, assim, aí fica aquela característica das empresas se adaptarem, né, ao novo. Eu acredito que muito a gente vai ter híbrido. Acho que para o Brasil, acho que elétrico, 100% elétrico, acho que é muito difícil. Né? Até pelo custo que é. Né? O híbrido é mais barato. Então, agora... E no caso do híbrido, tem um motor. Então, e se você analisar os próprios motores hoje em dia, são motores feitos para não quebrar. Sim. São motores para rodar aí 400, 500, até, dependendo do carro, até 800 mil quilômetros, né? Sim. Não era para ter retífica de motor, né? Mas a gente sobrevive também muito da falta de manutenção, né? Manutenção preventiva, não troca óleo e tal. Então,
Manutenção precária também. Também. Eu acredito, cara, que sem medo de errar, sem 50%, 60% dos motores que são feitos hoje no Brasil é falta de manutenção, falta de cuidado. Sim. Né? Então, a gente, mesmo que o carro tenha já é assim, no final dos anos 90, começou a lançar o motor Zetec, já falaram, esse motor não tem retífica. Não tem retífica, é motor parcial, a Ford vai vender, não adianta, o brasileiro dá um jeito. É igual os 3 cilindros, né? Os 3 cilindros falavam que também era um motor descartável você vê que tá aí. Estão fazendo, aprontando, é pistão 1 milímetro no Renault 3 cilindros, os caras não estão nem aí, faz mesmo. Então, assim, o brasileiro é a cultura, né? Ele tem a cultura de retificar motor, né? Porque você vê em outros países, né? Até principalmente na Europa, né? Quase não se faz motor porque o motor parcial, eles vendem um motor parcial, o custo é acessível, né? Verdade. E aqui não adianta. O ganho do brasileiro, ele achatou muito, né? Sim. Então, hoje tem uma tendência, mais ainda de refazer o carrinho, ainda mais que essa história depois da pós-pandemia também, o pessoal quer o transporte individual. Os carrinhos não tem mais aqueles paliozinho, aqueles golzinhos sem ar, sem direção, que era bem baratinho, não tem mais. Né? Então o pessoal está indo para os carros usados mesmo e está querendo. Não tem mais aquele negócio de eu vou gastar tanto, o carro não vale isso. Não, é minha condução, é o meu meio de trabalho, eu preciso dele, então ele não está pensando em fazer aquela conta. Eu vou gastar tanto, o carro vale tanto. Né? Sim, ele não pensa em trocar, ele tem que arrumar, né? Mas é isso aí. Você quer deixar o contato da tua empresa? Quer falar? Tem um presentinho aqui para vocês, um bonezinho da empresa. Que bacana. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, viu? Aí, galera. Tá Braga. Braga Motor Peças. É isso aí. Beleza, então. Você tem Instagram de vocês? Tem a Braga Motor Peças, tudo junto, né? A gente tem bastante... A gente trabalha um pouco no Mercado Livre, mas o nosso foco mesmo é atendimento mais regional e todo o estado de São Paulo. Beleza. Você vai entregar para ele? Vou sim. Esse aqui é o nosso presente também. Tem um bonezinho para você. A caneca também é um presente nosso para você. Obrigado. É isso aí. Cara, muito obrigado, viu? Obrigado pela vocês. sua disponibilidade. Espero que tenha sido tranquilo. Não é fácil. Não foi... não, é a primeira vez, né? Então, toda primeira vez é um pouquinho difícil, mas eu espero que o pessoal goste aí. Com certeza. Foi muito bom. Muito obrigado, viu, meu? Obrigadão, viu, Denis? Obrigado mesmo. Galera, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu! Valeu!